Hoje a gente vai mergulhar numa das passagens mais intensas e, olha, decisivas do livro de Gênesis. Uma história que não é só sobre uma guerra antiga, não. É sobre o exato momento que forjou o caráter de Abrão, um verdadeiro teste de lealdade e fé que definiria não apenas o destino dele, mas o de toda uma nação que viria depois. E essa é a grande questão que fica no ar. Pensa bem, o que leva um homem, um pastor rico, que não era um general de guerra, a enfrentar não um, mas 4 exércitos vitoriosos? Ele tinha tudo a perder. Mesmo assim, ele se depara com uma escolha que parece impossível. Ou ele fica seguro em casa, ou ele arrisca absolutamente tudo por um parente. O que move alguém a tomar uma decisão tão radical? É isso que vamos investigar. Então, para a gente entender a decisão do Abrão, primeiro a gente precisa entender o cenário da época. A história toda começa no meio de um conflito geopolítico gigantesco, uma verdadeira disputa de poder entre uma coalizão de reis poderosos do Oriente que basicamente mandavam na região toda. De um lado, tínhamos uma aliança de 4 reis, liderada por um cara temido, o tal do Quedorlaomer. E do outro lado, 5 reis locais da planície, incluindo os famosos reis de Sodoma e Gomorra, que resolveram se rebelar. O palco para essa confusão toda estava montado. Mas o que deu início a essa guerra? Bom, não foi da noite para o dia. Foram 12 longos anos de servidão, com esses 5 reis pagando tributo para o Quedorlaomer. Chegou o 13º ano e eles disseram chega, e se rebelaram. A resposta veio no ano seguinte e veio com tudo. Quedorlaomer e seus aliados marcharam com força total para esmagar a revolta. E a invasão foi um sucesso. Para o Quedorlaomer, claro, as cidades da planície foram completamente derrotadas e saqueadas. E é exatamente aqui que a história, que era sobre reinos e exércitos, de repente se torna uma coisa intensamente pessoal para Abrão. No meio daquele caos todo da derrota de Sodoma, Ló, o sobrinho de Abrão, é capturado. Ele, a família dele e tudo o que eles tinham foram levados como prêmio de guerra. E quando um fugitivo consegue escapar e chega com essa notícia, aquele conflito regional vira uma crise familiar urgentíssima para Abrão. E qual é a reação do Abrão? Ele não manda um mensageiro, ele não tenta negociar, ele age. Ele decide ir pessoalmente para a guerra. Uma decisão que, quando a gente olha os números, parece uma loucura completa, quase um suicídio. Esse é o número. 318. Esse era o tamanho do exército de Abrão. 318 homens treinados que nasceram na casa dele. Um grupo minúsculo contra as forças vitoriosas de 4 reis que tinham acabado de dominar uma região inteira. As chances eram, assim, mínimas. Só que o Abrão não era só corajoso, ele era inteligente. Ele perseguiu os exércitos inimigos até um lugar chamado Dan, bem ao norte. E aí, o golpe de mestre. Ele esperou a cobertura da noite, dividiu suas forças e lançou um ataque surpresa. E a estratégia funcionou perfeitamente. Ele não só derrotou os inimigos, como os perseguiu e recuperou tudo e todos. O Ló, sua família, seus bens e todos os outros prisioneiros. Abrão retorna então como um herói improvável. A batalha física tinha terminado, mas agora começava um outro teste. Um teste de caráter, que talvez fosse até mais decisivo. Na volta, ele é encontrado não por um, mas por 2 reis, e cada um deles traz uma oferta completamente diferente da outra. O primeiro que aparece é Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não oferece riquezas, ele oferece pão, vinho e, o mais importante de tudo, uma bênção. Ele coloca a vitória do Abrão em perspectiva, dizendo basicamente: isso não foi força sua, foi um ato de Deus. E logo em seguida surge o rei de Sodoma. O contraste é absurdo. A oferta dele é puramente material. Fica com todas as riquezas, só me devolve as pessoas. Então, de um lado, a gente tem uma validação espiritual. Do outro, a tentação da riqueza terrena, vinda de um lugar, convenhamos, bem corrupto. E aqui, chegamos ao grande momento da história. Abrão levanta a mão aos céus e faz um juramento. Ele recusa, na hora, a oferta do rei de Sodoma. Ele diz que não pegaria nem um fio, nem uma correia de sandália. Por quê? Para que ninguém nunca pudesse dizer que foi um rei humano que enriqueceu Abrão. A lealdade dele, a fonte da bênção dele, era outra. Isso tudo nos leva à questão central. Abrão enfrentou exércitos e venceu. Logo depois, enfrentou a tentação da riqueza e também a rejeitou. Então fica a pergunta: qual foi a verdadeira vitória aqui? Ter resgatado o sobrinho ou ter afirmado de forma tão poderosa de onde vinha sua confiança?
No fim das contas, o que define o verdadeiro valor de uma conquista? É algo para se pensar.